Olá, boa noite para você. Acidente envolvendo 13 veículos na BR-232 deixa uma pessoa morta e 2 feridas. Crime eleitoral, o candidato a prefeito é preso no interior suspeito de compra de votos. Brasileirão, pela Série A, o Sport perdeu de virada para o Fluminense lá no Rio de Janeiro e pela Série B, o Náutico bateu o Vasco na Arena de Pernambuco. Tem também os números de 2 novas pesquisas com as intenções de voto para prefeito do Recife. O NETV está no ar. A um dia das eleições, nós vamos direto para a sede do TRE. Amanhã, 6.512.000 eleitores devem votar aqui em Pernambuco para escolher prefeitos e vereadores. A repórter Camila Torres está neste momento no Tribunal Regional Eleitoral no bairro das Graças, área central do Recife. Camila, como estão os preparativos para este domingo de votação? Boa noite para você. Ô Clarissa, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui na sede do TRE, o atendimento ao público já foi encerrado, mas as atividades continuam, principalmente no setor de informática, que já está na virada, continua agora até amanhã, até o resultado final da apuração. E a gente está aqui para tirar aquelas possíveis dúvidas dos eleitores, então está aqui comigo Henrique Melo, ele que é assessor da presidência do TRE aqui em Pernambuco. E Henrique, eu já queria começar te perguntando, porque não custa reforçar quais documentos os eleitores têm que levar para votar. Boa noite. Boa noite, Camila. Bom, o eleitor amanhã, no dia da eleição, deverá comparecer à sua sessão eleitoral portando um documento de identidade com foto e o título eleitoral. Porém, se não tiver o título, sabendo qual é a sua sessão eleitoral, pode levar apenas o documento de identidade com foto. Documento com foto que é obrigatório, sim. Mas se ele não sabe onde é o local de votação dele, como é que ele pode saber essa informação? Bom, ele tem 2 opções. A primeira é ligar para o Disque Eleitor, que é o 3194-9400, ou então entrar no site do TRE, www.tre-pe.jus.br, e lá ele vai consultar seu local de votação e sua sessão eleitoral. Para justificar amanhã, como é que faz, Henrique? Bom, a justificativa eleitoral ela pode ser feita em qualquer sessão eleitoral e também nas sessões eleitorais específicas para a justificativa eleitoral. É só preencher o formulário de justificativa e entregar ao presidente da mesa e ele então vai digitar o título do eleitor e justificar a ausência do eleitor. E tem que levar quais documentos para justificar? A identidade com foto e o título também. Se ele não tiver com título, liga para o Disque Eleitor e ele vai saber o número do título, a zona e a seção para preencher o formulário de justificativa eleitoral. Amanhã, o adulto pode levar a criança para votar junto com ele? Isso é muito comum, né? Mas é proibido, né? O adulto, por exemplo, o pai, a mãe, o avô, a avó, se levar seu neto ou seu filho, ele pode ficar na sessão, mas não pode ir à urna eletrônica, porque a legislação eleitoral não permite. A pessoa que bebeu, que ingeriu alguma bebida alcoólica, Henrique, pode votar depois? Pode. O eleitor, por exemplo, ele bebeu, está com excesso de bebida alcoólica, se ele chegar na sessão e votar tranquilamente, se retirar, não tem problema. E se se um candidato for lá votar, ele pode continuar depois ali próximo do local de votação? Além dos fiscais e delegados dos partidos políticos, os candidatos também são fiscais naturais. Eles podem passar em todos os locais de votação e também nas sessões eleitorais. Tá certo, Henrique. Vou pedir para você continuar aqui comigo, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre a apuração dos votos. E só reforçando, pessoal, os 2 caminhos para poder saber o local de votação. O Henrique falou da página do TRE na internet, tre-pe.jus.br, e o Disque Eleitor, 3194-9400, mas só funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, então por telefone só amanhã. Volto já com mais informações, Clarissa. Combinado, Camila. Até já. A gente segue com outras informações aqui no NETV. Uma pessoa morreu e uma criança ficou ferida num acidente envolvendo 13 veículos na BR-232 em Jaboatão, no fim da manhã de hoje. Os motoristas tiveram a visão prejudicada pela fumaça que vinha de um incêndio num canavial na beira da estrada. Essas imagens foram enviadas para a gente logo depois do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, passava das 11 da manhã quando 10 carros, um caminhão e 2 motos se envolveram no engavetamento. Foram batendo uns atrás dos outros no quilômetro 17 da BR-232, em Jaboatão, sentido Recife. A fumaça, que vinha da queimada num canavial às margens da estrada, atrapalhou os motoristas. Eles não conseguiam enxergar nada. A fumaça estava invadindo a pista e quem estava na frente parou, né? Parou e os carros que iam entrando iam colidindo. E eu vinha logo atrás, colidi os últimos que ia colidindo, foi eu e outra
mais 2 carros ou 3 carros que vinham atrás colididos também. Quando as motos se acidentaram, o combustível se espalhou e provocou um incêndio na pista. Além das motos, 6 carros ficaram completamente destruídos. Um dos motociclistas, Gilvan Luiz Alves, de 49 anos, morreu no local. Uma criança, passageira de um dos carros, sofreu ferimentos leves. As pessoas que estavam dentro dos carros conseguiram sair a tempo? Sim, não tivemos ninguém preso dentro dos carros. Aqui os motoristas, um ajudaram o outro, retiraram, correram do fogo. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para apagar o fogo e limpar a pista. Com as 2 faixas interditadas no sentido Jaboatão-Recife, o trecho ficou congestionado. O trânsito foi liberado 2 horas e meia depois do acidente. Policiais rodoviários federais acionaram guinchos que conseguiram tirar os carros da pista e colocar aqui no acostamento. E em Paulista, aqui na região metropolitana do Recife, um carro invadiu uma casa, hoje de madrugada. A dona da casa contou que o acidente aconteceu pouco depois das 2 da madrugada, na Avenida João Paulo II, no bairro da Miroeira. O carro derrubou parte da parede do quarto, onde os 4 filhos dela dormiam. Eu me acordei apavorada, só pensei nos meus filhos. Aqui, nesse quarto da frente, meus 4 filhos. E eu no quarto de trás. Quando eu escutei o estrondo, a luz apagou, que eu sempre durmo com a luz ligada. Aí corri logo para a sala. Aí já vi esse carro aqui dentro já, e corri pro quarto. Aí saí tirando os meninos desesperadamente, porque a parede caiu mesmo. Só não afetou o crânio do meu filho, porque Jesus segurou. E o laço da cama somente. Ela contou ainda que estava muito nervosa e nem teve tempo de ver quem estava no carro, só viu a correria. Nem o motorista ficou no local. Tinha muita gente, eu não olhei direito porque eu estava desesperada. Entendeu? Não vi quem era. Eu sei que eu só vi a correria. A Secretaria de Transporte e Mobilidade de Paulista disse que a Avenida João Paulo II, lá na Miroeira, onde aconteceu o acidente, vai receber redutores de velocidade até o fim do mês de novembro. Enquanto isso, agentes de trânsito da cidade vão reforçar a fiscalização por lá. E dezenas de moradores do Engenho do Meio, no Recife, participaram de uma caminhada pela paz hoje à tarde. A comunidade reclamou do aumento do número de assaltos no bairro. Crianças e adultos levaram cartazes, balões brancos, fizeram um apitaço para pedir mais segurança no Engenho do Meio. A Polícia Militar disse que o bairro conta com um posto de atendimento comunitário e que são feitas rondas durante o dia e também à noite. Agora as notícias do futebol. O Náutico conseguiu derrotar o Vasco hoje à tarde na Arena de Pernambuco. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Náutico abriu o placar. Rony avançou com a bola e chutou rasteiro no canto direito do goleiro vascaíno. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Náutico fez mais um. Rony deu passe para Bergson, que mandou para as redes. Aos 39, o Vasco diminuiu com este gol de Madison. Aos 47 minutos, o Náutico garantiu a vitória com esse belo gol de Rony. Final Náutico 3, Vasco 1. Já o Sport jogou com o Fluminense às 11 da manhã lá no Rio de Janeiro e perdeu de virada. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Gabriel Xavier cobrou escanteio e o zagueiro Gum fez contra. O Sport abriu o placar. Aos 8 minutos do segundo tempo, Wellington Silva chutou. Magrão deu rebote, Marcos Júnior deixou tudo igual, 1-1. O Wellington passou para Richarlison, que virou o jogo aos 21 minutos, 2-1 para o Fluminense. Aos 41 minutos, belo lançamento de Gum. Durval tentou cortar e a bola sobrou para Gustavo Scarpa, que dominou no peito e fez um golaço. Fluminense 3, Sport 1. E a gente vê agora os assuntos do Fantástico deste domingo com Tadeu Schmidt. O Fantástico investigou um crime bárbaro contra uma família de brasileiros na Espanha. Marcos, Janaína e os 2 filhos pequenos do casal foram brutalmente assassinados nessa casa, num condomínio nos arredores de Madrid. As empreguetes estão de volta na tela da Globo. Elas sofrem na mão das patroas. E na vida real, agora que faz mais de um ano da PEC das domésticas, tem muito caso que está chegando na justiça. O que está certo e o que está errado? A dona Encrenca vai mostrar pra gente. Vamos passar esse assunto ali?
Neste domingo de eleição, a gente vai mostrar o resultado de uma pesquisa exclusiva. Como os nossos jovens veem a política hoje, o que acham dos políticos e o que imaginam para o futuro do país. Um jovem mais interessado em política. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso resolve? E a cobertura completa do primeiro turno das eleições 2016, ao vivo. É fantástico. Amanhã, 1 hora mais cedo, às 8 da noite. É depois do Faustão. Você vai ver. E saiu o resultado da 5ª pesquisa do Instituto Datafolha, com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números comparando com as 2 últimas pesquisas do Datafolha, divulgadas aqui nos dias 26 de agosto, 9, 22 e 27 de setembro. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 32% das intenções de voto. Na segunda, ficou com 34%. Na terceira, foi para 29%. Depois, para 26% e agora está com 25%. Com a margem de erro, poderia ter de 23% a 27%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 28%. Na segunda pesquisa, foi para 36%, na terceira para 38%, na quarta permaneceu com 38% e agora tem 39%. Com a margem de erro, poderia ter de 37% a 41%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 10% na primeira pesquisa. Foi para 11% na segunda, para 13% na terceira, 14% na quarta. Agora aparece com 15%. Com a margem de erro, teria entre 13% e 17%. Priscila Krause, do DEM, tinha 6% na primeira pesquisa. Na segunda, ficou com 2%. Na terceira, 3%. Depois foi para 4%. Agora tem 6%. Com a margem de erro, teria entre 4% e 8%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 3% na primeira pesquisa. Na segunda, ficou com 2%. Na terceira, também 2%. Na quarta, permaneceu com 2% e agora segue com 2%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 4%. Brancos e nulos eram 13%. Passaram para 10%, depois para 8%, para 11% e agora são 8%. Na primeira pesquisa, 7% não souberam responder. Depois 4%, na terceira 6%, na quarta 5%, agora são 4%. Nesta 5ª pesquisa do Datafolha, o candidato Carlos Augusto, do PV, a candidata Simone Fontana, do PSTU e o candidato Pantaleão, do PCO foram citados, mas não conseguiram atingir 1% das intenções de voto. O Datafolha também revelou uma situação considerando apenas os votos válidos, ou seja, sem contar os votos em branco, os nulos e o percentual de eleitores indecisos. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 45% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 43% e 47%. O candidato João Paulo, do PT, tem 29% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 27% e 31%. O candidato Daniel Coelho, do PSDB, aparece com 17% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 15% e 19%. Priscila Krause, candidata do DEM, está com 6% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 4% e 8%. O candidato Edilson Silva, do PSOL, tem 2% dos votos válidos. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 4%. Os candidatos Carlos Augusto, do PV, Pantaleão, do PCO e Simone Fontana, do PSTU, foram citados, mas não conseguiram atingir 1% dos votos válidos. O Datafolha fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 52% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 50% e 54% dos votos. João Paulo, do PT, teria 34% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 32% e 36% dos votos. 11% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. 3% não souberam responder. O Datafolha também perguntou a opinião dos eleitores sobre o desempenho dos candidatos no debate da TV Globo. 21% dos eleitores acharam que o candidato Geraldo Júlio, do PSB, se saiu melhor no debate. Na opinião de 9% dos eleitores, quem se saiu melhor foi o candidato João Paulo, do PT.
O mesmo percentual dos eleitores considerou que o candidato Daniel Coelho, do PSDB, se saiu melhor. 7% acharam que quem teve um melhor desempenho no debate foi a candidata Priscila Krause, do Democratas. A pesquisa ouviu 1.740 eleitores, ontem, 30 de setembro, e hoje, 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Depois do intervalo, um candidato a prefeito foi preso na Mata Norte, acusado pela Polícia Federal de compra de votos. E mais, os números do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. Não sai daí que o NTV volta já já. Um candidato a prefeito foi preso hoje na Mata Norte pela Polícia Militar. Ele é suspeito de compra de votos. De acordo com a Polícia Federal, o candidato a prefeito de Camutanga, na Mata Norte, Josué Soares da Fonseca, o Doda Soares, do PR, foi preso em flagrante na cidade de Ferreiros. A prisão foi feita pela Polícia Militar. Estava na cidade de Ferreiros em seu veículo tentando comprar votos. De imediato nos dirigimos ao local da ocorrência. Ele se encontrava em um posto de gasolina com um veículo estacionado. Fizemos uma rápida revista no carro dele e foi encontrada a quantia de R$ 11.549. Ontem, em Camutanga, na casa de Doda Soares e do candidato a vice dele, Ricardo Godoy, do PMDB, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão. Os dois não estavam. Nós encontramos na casa do candidato a prefeito da cidade de Camutanga, Doda Soares, há diversos materiais comprometedores, material de campanha, bonés, materiais como lista de número de título de eleitor. Também foi apreendida a quantia de aproximadamente R$30 mil. Todo esse material foi arrecadado, levado para a Justiça Eleitoral e já instaurou-se inquérito policial para investigar todos esses indícios, fortes indícios de crime eleitoral. Participaram da operação de ontem, lá em Camutanga, as polícias federal, civil e militar, com a coordenação do Ministério Público Eleitoral. Saiu o resultado da 5ª pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e também pelo jornal Folha de Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números comparando com as pesquisas anteriores, divulgadas nos dias 22 de agosto, 14, 26 e 29 de setembro. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 27% das intenções de voto. Na segunda, permaneceu com 27%. Na terceira, passou para 29%. Depois foi para 26%. Agora tem 28%. Com a margem de erro, poderia ter de 25% a 31%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 26%. Na segunda pesquisa, foi para 38%. Passou para 39%, depois para 40%. Agora aparece com 41%. Com a margem de erro, poderia ter de 38% a 44%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 11%. Na segunda pesquisa, foi para 13%. Na terceira, 15%. Depois foi para 17%. Agora tem 15%. Com a margem de erro, teria entre 12% e 18%. Priscila Krause, do DEM, tinha 8% na primeira pesquisa. Na segunda, apareceu com 4%. Depois foi para 3%. Na quarta, permaneceu com 3%. Agora segue com 3%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 6%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 4%. Ficou com 3% na segunda pesquisa. Na terceira, foi para 2%. Depois, 1%. Agora tem 2%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 5%. Brancos e nulos eram 15%. Na segunda pesquisa, 10%. Na terceira, 8%. Na quarta, também 8%. E agora são 7%. 6% não souberam ou não responderam à primeira pesquisa. Na segunda, 4%. Na terceira, 3%. Depois, 4%. E agora são 3%.
O candidato Carlos Augusto, do PV, permanece com 1% registrado nas pesquisas anteriores. Os candidatos Simone Fontana, do PSTU, e Pantaleão, do PCO, não atingiram 1% das intenções de voto. O IBOPE também revelou uma situação considerando apenas os votos válidos, ou seja, sem contar os votos em branco, os nulos e o percentual de eleitores indecisos. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 45% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 42% e 48%. O candidato João Paulo, do PT, tem 31% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 28% e 34%. O candidato Daniel Coelho, do PSDB, aparece com 16% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 13% e 19%. Priscila Krause, candidata do DEM, está com 4% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 1% e 7%. O candidato Edilson Silva, do PSOL, tem 2% dos votos válidos. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 5%. Os candidatos Carlos Augusto, do PV, e Pantaleão, do PCO, ficaram com 1% dos votos válidos cada um. A candidata Simone Fontana, do PSTU, não atingiu 1% dos votos válidos. De acordo com a legislação eleitoral, para que não haja segundo turno, é preciso que um dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. O IBOPE fez 3 simulações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto no dia 29 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Uma foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio aparece com 52% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 49% e 55% dos votos. João Paulo, do PT, teria 35% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 32% e 38% dos votos. 9% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. 4% não souberam ou não responderam. A outra simulação foi entre Daniel Coelho, do PSDB, e João Paulo, do PT. Daniel Coelho teria 43% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 40% e 46% dos votos. João Paulo aparece com 40% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 37% e 43% dos votos. 11% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 6% não souberam ou não responderam. A outra simulação foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e Daniel Coelho, do PSDB. Geraldo Júlio aparece com 53% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 50% e 56% dos votos. Daniel Coelho teria 33% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 30% e 36% dos votos. 10% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.106 eleitores entre os dias 28 de setembro e hoje, 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Outros detalhes da pesquisa você pode ver no G1, o portal da Globo na internet, e também no jornal Folha de Pernambuco. Amanhã, como falamos, 6.509.000 eleitores devem votar aqui em Pernambuco para escolher prefeitos e também vereadores. Lembrando que Fernando de Noronha é distrito estadual e os moradores de lá não votam. A gente volta a conversar ao vivo lá com Camila Torres, que está na sede do TRE. Camila. Vamos falar agora de apuração dos votos, Clarissa, com Henrique Melo, que é assessor da presidência aqui do TRE. Henrique, a votação termina às 5 da tarde. Que horas que a gente já consegue dizer o resultado da eleição aqui no Recife? Bom, a expectativa do nosso presidente, desembargador Antônio Carlos, é que a eleição para prefeito, o resultado seja divulgado por volta de 19 e 20 horas. Isso aqui no Recife, né? Recife. E que horas que todas as urnas já devem estar com os votos apurados? Nosso presidente também tem a expectativa de que no estado, por volta de 22 horas, o resultado já esteja sendo divulgado. Tá certo, bom trabalho para todo mundo. Reforçando, pessoal, amanhã é dia de voto consciente.
democracia. E olha, a antena da Globo Nordeste está iluminada de rosa a partir desta noite por causa do movimento conhecido mundialmente como Outubro Rosa. Essa campanha nasceu nos Estados Unidos, acontece também no Brasil para estimular a participação de todos na prevenção e tratamento do câncer de mama. E assim a gente vai se despedir. Para você uma ótima noite, bom voto amanhã. Amanhã, a partir das 5 para as 7 da manhã, você acompanha todas as informações sobre as eleições do Estado no Globo Comunidade. Ótimo domingo.